Olá, gente. Você está aqui no canal Outro Livro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente vai conversar hoje com a Maria Fernanda Elias Maglio. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Então, gente, aqui no canal Outro Livro, né, a gente conversa sobre literatura, narrativas, poesia, estudos literários também. E hoje vamos falar aqui do Você Me Espera para Morrer, da Maria Fernanda, que saiu aí é um romance, saiu pela editora Patuá, de São Paulo, em 2023, tem 184 páginas, tem um texto de orelha da Micheline Verunski, que conversou aqui com a gente no canal também, sobre o Caminhando com os Mortos, e a Micheline fala ali no texto de orelha, pensando romances da Maria Fernanda, né, dentro de um quadro que ela situa como personagens pungentes da história, que seriam Uhum, figuras, em geral, invisibilizadas, figuras humanas, que são atravessadas pelas dores do mundo, pelas uhum. violências estruturais, isso é eu que estou falando, no fim das contas, e que aparecem, segundo a Micheline, em livros como Ponciá Vicêncio, em Vidas Secas. Depois, inclusive, eu vou falar, Maria Fernanda, de uma relação que eu achei com Graciliano Ramos, que não é exatamente essa que a Micheline está trazendo, mas Ah, tem que mais a ver interessante. com o seu posicionamento narrativo ali. Ah, que legal. Isso. Gente, quem não conhece a Maria Fernanda Elias Maglio, nasceu em Cajuru, São Paulo, agosto de 1980. Ela é escritora e defensora pública, trabalhando na defesa de pessoas pobres em cumprimento de pena. Foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura em 2016, 2017 e publicou pela Patuá a sua obra até agora, né? Enfim, Imperatriz, foi Prêmio Jabuti de Contos em 2018, o 179 Resistência, Prêmio Biblioteca Nacional em 2020, de poesia, e Quem Está Vivo Levanta a Mão, finalista dos prêmios Candango e Oceanos de 2022. É isso. Temos uma romancista, então, Maria Fernanda? O romance aí atrás dos Ah, contos, a poesia e tal. acho que agora, assim, eu posso começar a me considerar uma romancista em processo. Eu publiquei o Você Me Espera para Morrer é meu primeiro romance, né? Que foi publicado no ano passado. Agora eu finalizei mais um romance, mas ainda sem data para publicação, ainda quero mexer um pouco. Mas o processo de escrita de romance, para mim, assim, antes de conseguir escrever um romance, sempre foi muito misterioso e muito difícil, né. Eu apanhei muito para escrever esse romance, Você Me Espera para Morrer, por ser meu primeiro. Nesse segundo, eu acho que eu apanhei muito também, mas talvez um pouco menos. Porque eu acho que entender o processo criativo para o escritor, para a escritora, é essencial para você ter um certo controle. Eh, e o que acontece é que eu acho que já tinha um certo conhecimento sobre o meu processo criativo em relação aos contos e mesmo a poesia, né, e era um processo criativo que ele não, conseguia se adaptar completamente para a escrita de um romance. Porque eu escrevo, assim, os contos de uma maneira muito orgânica, deixando com que a história seja escrita pela própria linguagem, sem nenhuma estrutura prévia, nenhuma. Então, assim, sentar e ter uma coisa muito vaga, assim, um esboço de um personagem, ou uma primeira fase em geral, uma primeira frase, em geral, esse processo criativo se dava bem pela linguagem mesmo. Uma primeira frase, sem conhecer a história, e aí a sensação que eu tinha era de ir conhecendo a história na medida com que eu ia escrevendo, como se eu fosse a primeira leitora do que eu estava escrevendo. Isso sempre funcionou, claro. Acho que esse processo criativo ele tem um problema que eu nunca consegui, eh, melhorar uma história já escrita. "Ah, eu vou reescrever e tal". A reescrita já era uma outra história, né. Claro, eu sempre tive um trabalho bem minucioso com linguagem, né, depois do texto escrito, de voltar para o texto, de ler, de reler em voz alta, de mudar o verbo, de mudar às vezes o tempo de um verbo, de tirar um artigo, coisa muito pequena, assim, muito que qualquer leitor, né, diria que não fez nenhuma diferença, mas para mim como escritor é como se as palavras ficassem ali em cacos e eu precisasse fazer esse enxugamento. Mas em termos de revisão mesmo e uma mudança estrutural do texto, nunca tinha. Então, assim, do jeito que saía é o que ficava,
né, mesmo depois, né, das versões e tal de revisão, o texto final era muito próximo do originário. E aí eu percebi que num romance, se eu fizesse isso, eu teria muito problema. Porque acho que é praticamente impossível você escrever um romance às cegas, né, um voo às cegas, sem nenhuma estrutura prévia, né. Acho que você até poderia ser possível, mas vai dar muito errado e você vai ter que gastar muita energia para consertar depois, né. Erro de enredo mesmo, porque você vai criando e o personagem vai tomando uma forma, é muito tempo narrativo para você conseguir manter a coerência, né, porque um conto ali são 3, 4 páginas, 5 páginas, ali 10 no máximo, que você tem ali que você está envolvido com a história, né, e você consegue manter essa coerência narrativa. Um romance, dificilmente você vai conseguir isso num fôlego só, né. Então essa foi a minha primeira grande dificuldade na escrita de um romance, eu percebi que eu precisava ter, assim, respeitando o meu processo criativo, que continua sendo orgânico pela linguagem e tal, mas uma estrutura mínima, né, um esqueleto, mesmo que depois eu tivesse a certeza de que eu ia fugir desse esqueleto, que a história não era bem aquilo que eu tinha imaginado, isso aconteceu, mas eu precisei, assim, de um esqueleto original, né, originário, um ponto de partida, alguma coisa um pouco mais estruturada, diferente do que eu fazia nos contos, e por isso essa foi a razão pela qual eu apanhei tanto para escrever esse romance. Mas o romance ele surgiu como um conto e foi depois você pensou, não, aqui pode ter um romance Ele ou, surgiu como um conto. né? Ele surgiu como um conto, o último conto do Enfim Imperatriz, chama Cartas à Minha Irmã, e é o que deu origem ao romance, que é essa irmã que ficou, né, a Ilana, ela está escrevendo para a Aline e sem que a Aline tivesse voltado. Então é um conto epistolar, são acho que 3 cartas que ela escreve para a Aline sem resposta, e aí é engraçado, porque em geral, assim, o que acontece comigo é que esses personagens dos contos, né, eles ficam ali habitando, né, o imaginário enquanto eu estou escrevendo o conto, e aí depois, assim, rapidamente se dissolve e eu fico envolvida com outra coisa e tal. Então, dificilmente um personagem fica. E a Ilana ficou. Eu terminei o conto, aí passou, eu publiquei o livro, ficou. E vira e mexe eu pensava na Ilana e pensava nas possibilidades, mas o que será que aconteceu com essa irmã, né? E como é que foi a vida dela depois, né? Porque esse conto são 3 cartas quando ela descobre que está grávida da filha e assim que a filha nasce. E aí eu ficava pensando nela depois, assim, como se fosse uma pessoa mesmo, né, com carnadura e história. E aí acho que foi isso que me fez escrever, o romance, foi porque essa personagem não me abandonou quando eu terminei o conto. Que incrível. Eu não cheguei a ler esse conto, mas eu li o primeiro do livro, enfim, Imperatriz, que Uhum, tem uma relação entre duas personagens que uhum. se assemelha assim também à relação que as duas irmãs vão ter no romance, né? Sim, sim, A porque é um gente tem lá no abandono, né. que é o Dezembro de Deserção, né? Aquele conto Isso. Uhum, que tem lá a personagem narradora, também está num uhum, sítio, tem uhum. uma parceira Sim, que chega, né? A Rosa, e sim, uma mulher sim. cosmopolita, e a Uhum, sim, relação é daquela que ama e daquela que é amada, daquela que é sim, fechada e daquela que é do mundo, né? sim, Então sim. eu vi uma homologia ali, uma relação assim. É verdade, você tem razão. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que tem sim um ponto de contato, né, uma relação de 2 mulheres, o fato de uma estar, né, ali na roça, né, que isso que é uma coisa que Uhum, significa né, o fechado, que não é do mundo, que é estrito, e esse abandono, né. A outra que vai embora para ver o mundo, para viver o mundo e aham. deixa a que fica, né. Deixa com essa ausência, vivendo com essa ausência. Sim, sim. Gente, confesso para vocês que eu fiquei muito emocionado lendo esse livro e gostei muito do trabalho de linguagem também da Maria Fernanda. Até constrangedor falar na frente dela aqui, mas É, é, imagino. mas é isso. E esse título, né? O título é uma coisa que fica voltando durante o romance inteiro, né? Vai enfatizando a carga dramática, né? Porque o Uhum, título é uhum, dramático por si só, né? uhum, uhum. Como é que surge essa ideia desse título?
Eu não me lembro exatamente como é que foi. Eu sei que esse romance, ele tinha outros títulos. Eu acho que eu tenho até um arquivo. Eu não sou uma pessoa organizada, então, assim, os meus arquivos de texto, né? Eu vou escrevendo sei lá, o romance ou um conto e tal. Eu nunca tenho a versão mais antiga. Eu vou mudando no próprio texto. Então, assim, não sou uma pessoa organizada, que tem ali várias versões, mas desse romance eu me lembro que eu acho que eu tenho um arquivo de Word com possíveis títulos, né? Que é sempre uma brincadeira com essa coisa do abandono, né? De estar esperando, mas acho que tem outros títulos que fogem disso também, mas sempre a ver com o próprio texto, né? Em geral, eu dou título tirando alguma coisa do livro, nunca antes, né? Sempre o título ele vem depois, pensando alguma coisa, ou uma ideia, ou uma frase, ou não sei, uma palavra, alguma coisa que já esteja no texto, né? Que o meu trabalho é só descobrir onde está o título, porque o título já está lá. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi Uhum, isso. Eu acho até que eu não tinha a frase exatamente no texto, e aí eu dei o título, porque aí ficava, acho que mais sonoro, e depois eu adaptei a frase para mas a ideia estava lá, essa coisa de esperar para morrer, né, do pacto, né? Acho que uhum. veio daí o título. Sim, e aí entra na montagem do romance e inserindo esse título em diferentes Isso, situações ali, né? isso. Sim, que Isso aí que é dá uma outra coisa que eu unidade. acho que o escritor ele tem que ter uma certa dosagem, porque aquele livro que fica lembrando o leitor o tempo inteiro que olha esse é o título, olha esse é o título, olha mais uma vez esse é o título, acho que é um recurso que, ao contrário de causar um certo impacto, ele pode desgastar. Mas acho que tem uma Dilui, né? medida, né? Acho que tem uma medida, tem um meio termo do que você, né, do que o escritor tem que fazer para de como ele pode usar esse recurso, que acho que é um recurso importante, mas que tem que ser usado com uma certa parcimônia. Uhum. Ainda naquela relação com os contos, né, que a gente começou a nossa conversa aqui, como é que você se posiciona quanto àquela discussão que os contos são um treino para o romance, ou tem gente que fala que o conto é muito mais difícil que o romance? Eu acho que são dificuldades diferentes. Eu nunca encarei como um treino, assim, eu gosto de escrever conto ainda, eh, acho que eu gosto até mais de escrever conto do que romance. Eu acho que ser mais fácil ou ser mais difícil tem mais a ver com o processo criativo de cada escritor. Para o meu processo criativo, escrever um conto é mais fácil. Justamente porque essa escrita aqui ela é não estruturada, mas tem muita gente que diz assim: "Não, para mim escrever um conto é difícil, porque é difícil eu conseguir em pouco tempo envolver o leitor e criar um personagem que tenha ali uma certa densidade, que não seja raso", né. E e e eu acho que até pela minha linguagem e tal, acho que eu consigo fazer isso num conto, num espaço curto, consigo criar um personagem que tem uma certa densidade e ter ali tempo suficiente para conseguir envolver o leitor. Então eu acho que para mim, enquanto escritora, a escrita de conto é mais fácil, mas acho que isso é muito individual e depende do processo criativo de cada escritor. Quando eu escrevia contos, eu já queria escrever um romance. Queria escrever um romance, mas eu tinha sempre essa dificuldade de: "Mas como é que eu vou criar um romance desse jeito como eu crio contos?", né. Porque eu comecei a escrever, assim, hoje em dia eu nem digo tarde, sempre comecei dizendo que eu escrevi comecei a escrever tarde. Hoje em dia eu não acho que tenha sido tarde, mas eu tinha 33 anos, quando eu comecei a escrever literatura. Antes a minha relação com a literatura era enquanto leitora, eu sempre gostei muito de ler. Mas comecei a escrever literatura com 33 anos, falei: "Não, quero escrever alguma coisa que para fugir um pouco do trabalho, da maternidade, de tudo ali que estava convocando, né, com muita urgência, o trabalho e a maternidade". Meus filhos eram muito pequenos quando eu comecei a escrever. Minha filha tinha 3, meu filho tinha 1. E aí eu comecei percebendo, então, assim, eu quero escrever, mas como que eu vou escrever, né, da onde vem isso e como é que eu crio e tal. E aí eu percebi que era isso, que era o que eu conseguia criar se fosse dessa forma, uma forma meio no escuro, né, só pela linguagem mesmo. E aí eu acho que eu demorei muito para começar, para tentar escrever um romance, por conta desse processo. Então, assim, como que eu mantenho esse jeito que eu sei escrever, que é o único jeito que eu sei escrever,
numa estrutura mais longa. Então, acho que a minha dificuldade foi essa. Mas eu acho que tem uma coisa da crítica e dos leitores, né? Tem muita gente que não gosta de ler contos, né? E tem uma resistência das editoras, em especial das grandes, de não publicam contos, ou só publicam contos de autores muito consagrados, né? Ou de autores que já morreu, né? Em reedições e tal. Então eu acho que tem uma. E é engraçado, né? Porque assim, a gente vive num tempo que é tudo muito veloz e urgente para ontem, e ninguém está disposto a gastar tempo com coisas longas. Então, por essa lógica veloz, os contos deveriam ser melhores vistos, né? Porque eles são ali pequenas histórias que você lê um e vai dormir, você lê um e vai trabalhar e vai fazer uma outra coisa. Mas não, né, eu percebo que em geral as pessoas gostam de romance, né. Eu gosto de ler contos, eu também sou uma leitora de contos, mas eu gosto de romance também, eu gosto de poesia. A gente vai sendo educado, né, a privilegiar, a É, favorecer o romance em detrimento como do se fosse uma conto. literatura maior, né, isso é uma grande bobagem, né, você criar um certo escalonamento em relação às literaturas, que é a mesma coisa que acontece em relação à poesia, né. "Ah, ninguém lê poesia. Ah, livro de poesia não vende", né, Uhum, como se a poesia fosse um gênero menor, né. uhum. Pois é, mas eu estava pensando até que hoje tem uma predileção pelas séries, né? Vou É, maratonar a série, que também é a sim, longa duração, né? sim, O equivalente ao romance ali, né? sim, sim. Mas, Maria Fernanda, você está lidando no romance, então, assim, o conto com poucos elementos você consegue construir personagens densas, e eu vi isso nos poucos contos seus que eu li. E no romance, isso se dilata, né? Assim, então, por exemplo, essa personagem que é a protagonista, eu diria que é a protagonista, que é a Uhum. É Ilana, né, protagonista. do Uhum. romance, né? Sim. Ela tem diferentes relações, né? Ela tem que estabelecer relações com o seu entorno, com a sua Uhum. irmã, com a Aline, com a Uhum. filha, em Uhum. relação a ela mesma, né? Porque ela mesma é um duplo dela própria, né? Ela Sim, se sim. dissocia dela mesma, assim, o Uhum. que ela Uhum. sabe, o que ela acha que sabe, o que ela acha que Uhum. aconteceu, o que Uhum. ela não Uhum. sabe se de fato aconteceu. Sim. Então, imagino que tenha sido uma dificuldade grande de compor essa personagem, no fim das contas, tão Uhum. marcante aí, Uhum. né? Uhum. Uhum. Eu acho que eu fui deixando a personagem ser composta. Eu tinha, esse esboço, que era o esboço do conto, então eu sabia, por que que a irmã tinha ido embora, por que que a irmã não tinha voltado. Eu sabia mais ou menos ali, eu tinha um contexto social daquela família e da onde que elas, né, onde elas estavam, e eu sabia que ela tinha tido uma filha, era isso que eu sabia. E aí eu fui deixando com que a personagem fosse composta pela história. Aí eu comecei a fazer uns exercícios. Ah, então assim, deixa eu agora ela vai escrever uma carta para a irmã, mas mas vai ter se passado muitos anos desde que ela escreveu aquelas cartas e tal. Bom, mas por que que ela volta a escrever para a irmã? Precisa ter um motivo para ela voltar a escrever para a irmã. Uhum, E aí eu fui percebendo, assim, qual que seria o motivo. E como é que ela está agora, né, qual que é a situação da Ilana agora, quem está com ela, e aí foram aparecendo essas sequências de abandonos, que foi uma coisa que eu não fui controlando, né, ela foi sendo abandonada, abandonada, abandonada pelas pessoas que ou foram embora ou foram morrendo, e aí quando eu terminei o livro, eu tive muito receio de ficar uma coisa muito dramática. Porque é uma história dramática. Se eu fizer uma sinopse dramática, é uma história de lutos e abandonos, né, uma sequência de abandonos. E aí eu voltei para o texto tentando fazer um enxugamento de linguagem, para não ter derramamento, assim, lírico, aquela coisa, porque eu falei: "É o que eu tenho controle", porque é isso, o enredo, como ele vem junto com a história, ele fica mais ou menos estabelecido, e depois eu não consigo mudar o enredo depois dele pronto. Porque se eu tirar, ali um pau, a história vai ruir. Então, o que estava no meu controle era fazer um enxugamento de linguagem. Então eu voltei para o texto e falei: "Não, agora eu vou segurar na linguagem para não deixar, eh, que a história fique dramática pela linguagem, ela é dramática pelo enredo, né".
E aí eu fiquei: "Puxa, mas isso é uma coisa que pode acontecer, né, na vida real alguém fica tão sozinho assim?". E aí eu perguntava para as pessoas, e aí, sei lá, para amigos, né, Uhum, e as "Não, sim". Pô, perguntei para uma psicóloga, ela: "Não, isso é possível alguém ficar tão sozinho assim, né". E aí também, assim, acho que tem uma coisa que você constrói um personagem e depois você perde um pouco o controle sobre ele e você diz: "Bom, não importa se é verossímil ou não, mas essa é a história dela, é assim, foi assim que aconteceu a história dela, né". Como se eu mudar a história dela, né, pra "Ah, não, porque eu acho que essa", acho que isso poderia tirar a verossimilhança do, porque essa é a história dela, entendeu. Eu acho que o escritor tem isso, assim, ele acessa uma história que já está pronta, não é que ele cria uma história. Eu acho que talvez essa seja a grande questão. O que eu sinto é que eu acesso às histórias, mas que elas estão lá. Não sinto que eu criei a Ilana, que, então, mas aí então aí agora eu vou inventar que aconteceu isso com a filha. É como se eu tivesse acesso à história já pronta e meu trabalho fosse de contar. É uma coisa uhum, difícil de uhum, explicar, acho que difícil de entender também, mas a sensação que eu tenho é essa, e que por isso eu não consigo mudar a história que está lá, entendeu? uhum, uhum. Pois é, isso fica um pouco assim, para mim fica um pouco evidente com a questão do fim do romance, né? Que chega. Primeiro, assim, confesso, eu demorei assim um pouquinho nos capítulos para sacar a ideia dos títulos dos capítulos. Uhum, Aquela uhum, coisa dos uhum. números ali, né? Das idades. Uhum, Que são as idades. uhum. Eu sou meio burrinho, só ali no 18 ali que Imagino. eu, que eu cheguei, Mas né? acho que não tem problema, acho que contanto que o leitor saque, ele tem E até o quando final do livro para saca, sacar. e quando saca também, né? É uma revelação, e aí, nossa, que Uhum, legal. uhum, uhum. Então é isso, né? Uhum. Eu fiquei muito na Mas, dúvida em relação a isso, a essa escolha, né. Porque é aham, isso, eu queria que o leitor sacasse, mas não precisa sacar de cara, acho que não dá para sacar de cara, eu acho que é, demora. Eu demoraria até isso também, até 18, tá para bom, ter percebido. obrigado. E aí, chega ali né, no 62 como último, né? O último capítulo ali, né? Uhum, Então, você tem o fim já controlado, de certo modo, né? Mas você tem que uhum. pensar como preencher esse romance, né? Como pensar o Sim, romance em termos de ritmo, de sim, estrutura, como sim. dispor essa matéria nas Uhum. várias idades ali, né? Sim, sim. E esse capítulo 18, que foi onde eu saquei essa questão aí, você estava falando agora há pouco de enxugar um pouco, né, a carga lírica do romance, né, porque é Uhum, muito drama acontecendo. uhum, No 18, eu escrevi, nossa, sei lá o que eu escrevi aqui, mas eu escrevi assim, deixa eu achar aqui. Eu escrevi 16, 18. Eu escrevi puta capítulo emotivo. Assim, uhum, porque de uhum, fato né? Ela verbaliza o nome do pai, uhum, ela tem a separação das uhum, irmãs, uhum, tem a verbalização, uma espécie de catarse, assim, né? Em que ela verbaliza a, pro- o- a própria morte da filha, né? Assim, uhum, tem uma uhum, carga emocional enorme ali. O que eu uhum, queria te uhum, perguntar, como é que foi montar em termos de ritmo isso daí, né? Como é que você pensou uhum, essa uhum. estrutura? Claro que você está falando que é tudo muito orgânico, e tal, Uhum. mas Ah, tem ali mas tem, claro, isso tem, tem. Acho que é orgânico essa criação inicial, né, depois tem um trabalho de pensar mesmo, pensar em ritmo, pensar em composição, porque eu acho que como eu sempre escrevi muito contos e tal, eu sempre encaro os capítulos como se fossem contos. Assim, se eu abro um arquivo de Word para começar a escrever e falar: "Ah, vou escrever um romance de 150 páginas", eu não escrevo. Então eu preciso pensar como se fossem contos, os capítulos como contos. Eu vou escrever um Uhum. capítulo, aí que tem uma fechadinha e tal. Com esse segundo romance foi a mesma coisa. Eu penso nos capítulos como contos e depois eu não conseguiria escrever, acho que uma coisa assim, de fôlego, assim, não, abri e tal, então agora eu estou aqui digitando as primeiras palavras de um romance de 150 páginas. Eh
Então, acho que tem um trabalho de estrutura depois. O trabalho desse romance de estrutura, o que que eu tinha receio, né? Porque o romance ele é estruturado, ele é intercalado, né? Tem essa voz narrativa em terceira pessoa, que é um narrador onisciente, mas que está colado na Ilana, é quase ela falando, né? Com discurso indireto livre e fluxo de consciência, tudo ligado à Ilana. E esses capítulos em terceira pessoa, que são as fotografias das idades, né, das meninas, eles são intercalados com cartas que ela está escrevendo no agora, né? Que seria, esse agora seria ela com 40 anos, escrevendo para essa irmã que foi embora e nunca mais voltou. Esses capítulos que são em terceira pessoa, né, das idades das meninas, eles são uma espécie de fotografia mesmo, assim, do que está acontecendo na vida delas. Então, eles são capítulos sem muitos acontecimentos. É uma narrativa ali, tem umas partes descritivas, e eu tinha receio de ficar uma narrativa monótona, assim, cansativa. Sempre ali essas descrições e tal, e aí essa ideia de intercalar com as cartas, porque é uma quebra de narrativa, porque aí as cartas são em primeira pessoa, o ritmo é diferente, é um outro tempo narrativo. Isso dá para o leitor, acho que um senso de curiosidade, né? De ler quer voltar a ler da idade, quero voltar a ler a carta. Então, eu acho que isso foi alguma coisa racional que veio depois, em termos de estrutura, de pensar em estrutura mesmo, para ter uma quebra de ritmo, né? Para que não caísse ali numa leitura que pudesse ficar monótona, com muitas descrições, né? E esse narrador que está muito na cabeça dela, então o tempo interno, né, dessa narrativa é muito maior do que o externo, né? Acontece muito mais coisa dentro do que fora. Então, acho que a ideia de entremear com as cartas foi mais ou menos isso, pensando no ritmo mesmo. Uhum, uhum. Eu até ia te fazer uma questão, você já um pouco respondeu aí, que é essa associação que eu ia fazer com o Graciliano Ramos, que eu vou fazê-la agora, então, que é assim, essa questão das vozes narrativas, né? Porque tem essa. Eu pensei essa primeira voz narrativa mais onisciente, que é o discurso indireto ou indireto livre ali, né? Uhum, uhum, Como uma voz da verdade também, né? E a uhum, outra voz da personagem, né? Que são as cartas, ali a uhum. gente tem muito mais subjetivação no fim das contas, né? Sim, Mas sim. é algo que o Graciliano Ramos fazia com relação ao indireto livre, principalmente, no Uhum, Vidas Secas, né? Que uhum, aparece assim com muita força ali e que é também uma posição ética, né, Maria Fernanda? Assim, que o narrador está, de certo modo, se solidarizando ali com as personagens, né? sim, É, sim, eu, sim. particularmente, gosto, assim, eu gostei das duas, mas se tivesse que Uhum, escolher, eu gostei mais da primeira do que da uhum. carta, no fim das contas. Porque ela Tá. traz Uhum, essa noção de verdade, no fim das contas, principalmente com relação aos últimos acontecimentos do uhum. romance, que Sim, é aquela sim. coisa que ela vai descrever lá quando ela vai para Na mata, mata, né, e tal, é. e ela acha que Isso está sendo foi perseguida. uhum, Então, uhum. Isso também no final foi alguma coisa consciente, que assim, que escrevi e tal, para criar nela a dúvida, mas para que o leitor tivesse certeza. uhum, Ela não sabe exatamente se de fato aconteceu, mas o leitor sabe. Né. E ela está colocando tão em xeque, né, a própria sanidade, porque ela está tão, né, ali com tudo, ela está muito confusa, né, com aquele luto e tal, que ela se coloca em questão, né. Ela duvida se de fato aconteceu. E aí vem um capítulo em terceira pessoa que traz para o leitor, né, essa sensação de ser fidedigno. Não, então o narrador em terceira pessoa está dizendo que aconteceu, então de fato aconteceu. Então o leitor, ele sabe de uma verdade que ela própria não sabe, né. O leitor tem uma certeza que ela não tem. uhum, uhum, exatamente. Tem uma coisa que, assim, eu tenho. Porque eu venho da área de letras também e tal, eu tenho estudado muito as literaturas africanas, tem um autor em Moçambique chamado João Paulo Borges Coelho, que é historiador. E, assim, todas as análises críticas que se fazem sobre ele, que ele é romancista, né, e contista também, dizem, olha, é a obra de um historiador,
quase como se ele uhum, estivesse escrevendo história e não uhum, literatura, né? E uhum, toda vez que uhum, ele fala, que ele dá entrevista, que ele faz um discurso, ele diz lá: não, eu sou um artista da linguagem, me leiam como ficcionista, não como uhum, uhum, historiador. E uhum, você é defensora pública. uhum, Isso aparece, por exemplo, no prefácio lá do Rogério Duarte, uhum, no uhum, texto do Daniel Brasil, quando ele escreveu sobre o Quem Está Vivo Levanta a Mão, que é uhum, uma crítica ao seu livro lá naquele A Terra Redonda, né? Os dois uhum, falam, você é defensora pública, você tem uma capacidade de escuta, os seus temas viriam do seu trabalho na defensoria, mas uhum, eu não vejo, achei até engraçado isso, porque eu não vejo ninguém associando a poesia do Paulo Scott ao fato dele ser advogado, a poesia do uhum, Regis Bonvistino ao fato dele ser juiz, uhum, o romance do Jefferson Tenório ao fato dele ter estudado Mia Couto no mestrado. Como é uhum, que você uhum. vê esse tipo de análise e como é que você própria avalia essa relação entre escritora e defensora pública? Eu acho que tem uma relação, acho que é inegável que tem uma relação. No romance, no Você Me Espera para Morrer, muito menos. Aliás, eu vejo que quase nada. Assim, não tem muito pouco da defensora pública no romance. Nos contos, bastante, em especial no Quem Tá Vivo Levanta a Mão. Porque no Quem Tá Vivo Levanta a Mão tem muitos contos muito violentos, de muita violência. E ali fica evidente que porque aí as pessoas fazem a conexão, né, porque eu sou defensora pública e eu trabalho fazendo a defesa de quem está cumprindo pena, eu trabalho com criminal, sempre trabalhei com criminal. Então eu acho que essa associação é meio natural. Eh, Tem uma outra defensora pública que também é escritora, Mariana Salamão Carrara, que ganhou o Prêmio São Paulo ano passado, ela é defensora pública como eu, e é uma escritora, e eu vejo que em relação a ela fazem menos essa conexão com a defensoria do que com a minha literatura, que eu acho que tem a ver com o conteúdo do que eu escrevo, porque tem muita coisa muito violenta. Não é o caso do Você Me Espera para Morrer, eu acho que a pegada é outra. Mas eu acho que essa conexão ela foi feita em relação aos livros anteriores. E no livro de poemas tem um poema que eu me coloco como defensora pública, eu estou entrevistando uma presa, né, um poema que não é, na verdade, autobiográfico, porque tem ali um eu lírico, é uma invenção, mas é a partir de uma vivência real. Então, eu acho essa conexão meio natural, ela não me incomoda, não. E acho que ela vem dessa questão da violência, da temática violenta, né? E quando eu comecei a escrever literatura, as primeiras coisas que apareceram já veio essa coisa da violência, e aí eu me lembro que muita gente perguntava e muita gente já atribuía a violência à vivência como defensora pública. Ah, pô, mas afinal você é defensora pública, né? Trabalha com crime o tempo inteiro e tal. E eu me lembro uma vez da minha mãe falar para alguém assim: ah, então ela escreve assim, né, com muita violência, porque ela é defensora pública, que era uma espécie assim de desculpa, de absolvição, assim, sabe? Olha, então, coitada, não é? E aí, no começo, eu concordava, eu dizia: "Não, por conta do trabalho, da defensoria, né, muito contato com violência, contato diário com violência, acho que essa é uma das razões pelas quais a minha escrita é violenta, né, de linguagem e de tema". Mas aí eu comecei a perceber que isso não era uma resposta honesta, né, porque eu acho que o meu interesse pela violência, ele antecede a defensoria pública. Eu poderia ser defensora pública de qualquer área, eu quis ser defensora pública criminal, eu gosto eu gosto da temática, eu me interesso pela violência, né. Então eu acho que é uma talvez uma coisa que está em mim, o interesse ali que está em mim, né, e que isso transparece na literatura. Se está em mim, né, tudo que está em mim vai compor a minha literatura. O interesse pela violência está em mim, ele vai compor a minha literatura. Mas no Você Me Espera para Morrer, não, acho que tem uma outra pegada. Nesse livro novo, eh nesse romance novo que eu terminei, acho que tem mais, porque aí tem um crime, acontece um crime, tem uma coisa de um processo criminal, que aí acho que tem a defensora pública aparece mais, mas não é uma coisa que me incomoda não, não é uma associação que me incomoda. Uhum. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso aqui. Por que que você disse que a sua linguagem também é violenta? Você Porque falou que acho que a temática é evidente é, acho nos que contos. nos contos, a descrição de violência, ela é feita de uma maneira muito crua. Que acho que é a mesma coisa em relação ao sexo, se fala o que tem que ser dito,
sem grandes intermediações de linguagem. Acho que isso então acho que tem a temática, porque você pode escrever uma temática violenta sem uma linguagem violenta. E você pode também usar de uma linguagem violenta, violenta no sentido de explicitar a violência através da linguagem, né, de descrições e tal. Eu acho que tem as 2 coisas, tem a temática violenta e tem a violência explícita na linguagem, né, Pois é, e no nos romance contos. você, pois é, e no romance você lida com diferentes tipos de violência, né? Uhum, uhum, Um deles, né, talvez assim, um que é mais assim chocante ou mais difícil da gente compreender, que é guardar o segredo, né, no fim das uhum, contas, guardar o uhum. segredo sobre o pai, né? Sim, sim, Essa dimensão que eu imagino que tenha sido bem difícil de construir, porque é diferente de você lá narrar, por exemplo, ela matando uma galinha ou sim. Uhum, jogando a louça, né, uhum, na uhum. casa, Sim, coisas desse tipo. sim, sim, sim. Eu acho que essa questão do abuso do pai foi alguma coisa que apareceu também. Muita gente me pergunta se esse romance é autobiográfico. Não é de jeito nenhum, ele não tem nada de autobiográfico. O que tem de mim nesse romance, eh, a gente acaba o escritor acho que acaba compartilhando, vivências, uma maneira de estar de estar no mundo, né, ela é uma menina do interior, né, eu cresci numa cidade muito pequena, até mudei para São Paulo com 17 anos, que é Cajuru, então, assim, essa atmosfera de cidade muito pequena, eu acho que eu fui uma criança muito observadora, que, olhava mais do que falava, então isso tem, mas em termos biográficos dela, não tem nada da minha história ali, nada, nada, nada. Essa coisa do abuso do pai foi uma coisa que apareceu, mas assim, um abuso que fica um pouco ali no primeiro na dúvida se de fato aconteceu e até onde foi, né, porque ela, né, tem certeza de que o pai nunca encostou a mão nela, mas ela não sabe dizer em relação à irmã, por que que a irmã foi embora e ela ficou, né, seria esse o motivo? Mas acho que o que a força disso, né, desse abuso, né, que é uma espécie de fantasma que fica pairando ali, é essa questão do segredo mesmo, né, ela nunca contou isso para ninguém, nem para a irmã, mesmo sabendo que isso também acontecia com a irmã, né. E aí ela fala que essa coisa de que a verdade precisa de ar para engordar, né, que a verdade dentro da gente, presa dentro da gente, ela vai minguando, né, e aí ela começa a duvidar, mas aconteceu mesmo, né, assim como ela duvida do episódio da mata, né. Tô louca mesmo, né, fui lá, o delegado falou: "Ó, você tá louca, todo mundo sabe que você tá louca". E aí ela coloca em xeque a própria sanidade, né. Uhum, uhum. Pois é, mas eu acho que essa figura do pai, assim, né, que tem os dois absurdos, né, que ela tem de lidar, né, o absurdo da fuga, o Uhum, absurdo do que acontece com a filha. Eu tô cuidando para uhum. não dar spoiler aqui, mas Aham, é, eu é, também. que é romance, a gente sempre tem que É. cuidar. Mas a figura do pai, assim, né, que eu achei uma construção assim muito interessante também, porque ele é visto, né, por ela, né, muito mais do que o pai não participa, né, é um sujeito Uhum, assim ausente e tal, uhum. e tem uma construção meio sinestésica também dos sons, dos Isso, dos cheiros, né? cheiros. Aham. Então, eu fiquei muito impressionado com essa construção aí. Tem uma coisa, né, que é um livro que lida com muitas situações dramáticas, tal, e aí eu queria te perguntar se tem uma intenção política nessas denúncias aí, né? Uhum, Apesar de que eu acho que o seu livro foge da sociologia, assim, é um uhum, livro que você nem situa a região, a cidade, uhum, uhum. a época mais ou menos ali, e que Aham. É, aparece a época dá para identificar, né, porque tem umas ah, referências, Xuxa, é, a né, Xuxa, algumas coisas que Hello Kitty e tal. é, Ricardo, nenhuma intenção, assim, nenhuma intenção de absolutamente nada. Aliás, eu fico muito incomodada com, assim, eu acho que tem uma certa tendência, assim, atual de você usar a literatura como instrumento para alguma coisa. A literatura é arte, ela não tem que ser veículo para nada. A literatura não tem que servir para nada, para absolutamente nada. A arte, ela é pela arte, ela não tem que ter uma função, porque aí você dá um caráter utilitarista para aquilo, né. "Ah, vou fazer literatura para", acho que a literatura tem que ser feita para nada,
e ela não tem que servir para nada, apesar de servir para muita coisa. Eu sempre digo isso, a literatura não tem que servir para nada e apesar disso ela serve para muita coisa. Então, na verdade, acho que a minha questão com isso não é você usar a literatura como panfleto. Aliás, eu acho que a literatura, ela usada como panfleto, é um panfleto muito poderoso. Você consegue enxergar muitas coisas e denunciar muitas coisas com a literatura. Mas fazer a literatura com intenção de panfleto é completamente diferente. Porque aí você está partindo do fazer literário para chegar em algum lugar. Isso corre assim um seríssimo risco de você fazer uma literatura que seja artificial, que não seja orgânica e que por isso não tenha valor literário. E se ela não tiver valor literário, ela não vai ter valor de panfleto. A literatura usada como panfleto, ela só é poderosa se ela tiver valor literário, se aquilo for orgânico. Se eu me convencer daquilo, o leitor ele vai saber que aquilo foi feito de uma maneira, foi engendrado para alguma coisa. Isso vai ser artificial. Então, eu tenho essa preocupação de não escrever para nada, para chegar em lugar nenhum, de escrever pela escrita. Eu preciso confiar que os valores, né, que são importantes para mim, eles vão aparecer na minha literatura, se tiverem que aparecer, não vão aparecer todos ao mesmo tempo, e pode ser que algumas vezes não apareça nenhum, de uma maneira orgânica, eu não preciso me preocupar com isso. Quem está escrevendo sou eu. Então, as coisas que são importantes, elas vão aparecer. E algumas não. Então, assim, esse romance, ele é um romance todo feminino, porque do ponto de vista de personagens, as personagens são todas femininas, a filha é uma menina, ela, a Ilana, que é a personagem principal, é uma mulher, a irmã que vai embora, né, a figura da tia Dodora, que é uma figura importante, são figuras femininas. Então, nesse sentido, ele é um romance feminino. Esse romance que eu terminei agora, ele é todo masculino em termos de personagens, mas eu nem me dei conta disso. Ele foi Uhum, escrito e depois eu falei: "Caramba, que engraçado, não tem uma mulher relevante nesse romance". uhum, Porque ele foi escrito assim, não foi alguma coisa que eu criei: "Ah, agora vai ser uma mulher". Não, os personagens foram aparecendo e eles eram todos masculinos. E nesse romance eles eram femininos. Então, eu tento não me preocupar e não me censurar e não pensar, assim, o que que vão pensar, se vão ler dessa forma, se isso vai servir para alguma coisa, se eu vou poder, falar sobre temas importantes nesse romance. Eu tento não, acho que essa é a última das minhas preocupações. Aliás, eu acho que ela não existe, no momento da criação ela não existe. Eu me preocupo com linguagem, a minha preocupação é essencialmente linguagem. E aí depois eu vou me preocupar com estrutura, com clareza, tá claro o suficiente, estou entregando muito, estou entregando pouco, mas nunca em relação à temática, assim, vou escrever para, acho que isso uhum, não, acho que a gente precisa retomar o rumo da literatura enquanto arte. Literatura é arte. E vamos usar essa arte para fazer panfleto? Vamos usar muito, porque é muito poderoso você usar arte como panfleto, mas espera as coisas ficarem prontas. E aí a gente vai selecionando, puxa, isso daqui a gente pode usar para discutir tal coisa, isso daqui para discutir tal coisa. Não vamos fazer literatura para fazer panfleto. Vamos usar a literatura como panfleto, que é diferente. uhum, uhum. Sim, perfeito. Gente, eu vou deixar depois o link para vocês chegarem até o livro, né? E eu faço a descrição dessa conversa também, a gente vai explicando cada passagem aqui para você se situar melhor, você que está aí assistindo a gente. Você falou que tem um romance pronto. Você leva pouco tempo para escrever um romance? Como é que Não, imagina, foi muito esse? tempo, muito tempo. O que Até que é porque eu muito escrevo tempo? pouco, né. Ah, esse romance eu escrevi acho que em 2, 3 anos. Esse aqui, Esse o eu Você Me Espera para escrevi Morrer. não, eu estava me referindo ao a esse O novo novo, agora, o né? Você Me Espera Pra Morrer, acho que também. Porque é isso, eu fui escrevendo muitos contos, o Você Me Espera Pra Morrer, eu fui escrevendo muitos contos no meio do caminho, Ah, muitos sim. contos. O Quem Tá Vivo Levanta a Mão foi escrito durante a escrita desse romance. Hum, Então fui escrevendo ali os contos, eu gosto muito de fazer oficina, fazia oficina da Noemi Jaffe na escrevedeira, então alguns contos foram escritos durante a oficina e eu escrevendo o hum, romance.
mas eu tenho pouco tempo para escrever, né, em termos, assim, de horas, por conta do trabalho, né, e de Tudo. tudo, né, dos filhos, da rotina e tal. Então, assim, são intervalos e isso também me favoreceu a escrita de contos, porque eu não sei porquê, mas eu associava: "Ah, se eu tenho pouco tempo para escrever, assim, 1 hora por dia", nossa, dava a impressão que eu só cabia uma coisa curta, né, só dava para não que eu escrevesse um conto em 1 hora, não, não escrevo. Mas não sei, parecia que era impossível escrever uma coisa longa, tendo só 1 hora por dia ou 40 minutos para Hum, escrever. E não é, na verdade, não é um empecilho, pode ser uma dificuldade, mas não é um empecilho, porque você vai escrevendo de pouquinho em pouquinho e aí, assim, vai tomando corpo e daqui a pouco você tem uma história, que para em pé e que tem uma forma de romance. Mas eu não escrevo muito rápido não, acho que por uma questão de tempo. E acho que a escrita também ela não é linear, né, você começa a escrever, aí você dá uma, avançada, você consegue escrever, aí dá uma super travada, né, ao ponto de você falar: "Puxa, talvez não funcione, acho que isso não vai funcionar", de pensar em abandonar o projeto. Eu acho que isso acontece com muita gente que hum, escreve, né, uma vontade de abandonar o projeto, assim, porque acha que não vai funcionar. E e aí, assim, sei lá, eu segui um pouco adiante, confiei na linguagem, falei: "Não, deixa eu ver se vai funcionar", porque para mim se a linguagem funciona, a história vai funcionar. Eu preciso que a uhum. linguagem funcione, eu preciso o convencimento, a verossimilhança se dá pela linguagem. E aí a linguagem funcionando, eu tenho a segurança de que não, a história vai funcionar. Sim, perfeito. Eu achei curioso que você falou, né, que escreveu os dois livros mais ou menos ao mesmo tempo, Uhum, e no Quem Está Vivo Levanta a Mão, você tem uma variedade temática ali uhum, enorme, uhum, né? Os uhum, críticos apontam isso, inclusive. uhum, E uhum, aqui a concentração, né? A concentração numa ação só, assim, num uhum, tema só, numa uhum, personagem só. uhum, Então deve ter sido uma experiência interessante fazer esse pêndulo, né? Entre uhum. a variação dos contos e a Sim. concentração do Sim, é que eu romance, acho que eu né? fiquei um tempo sem escrever o romance, e aí produzi mais contos, aí Ah, retomei, aí, assim, aí cheguei a escrever, alguns contos com essa personagem, como se fosse um exercício que depois até entrou para o romance, então acho que foi uma coisa meio, entremeada, assim, a escrita uhum, dos 2. maravilha. Então, quero te agradecer, né? Foi uma conversa bem legal, assim. Eu realmente indico para valer esse livro aqui, né? Você Me Espera para Morrer. O Eduardo Lacerda me mandou uns 5 romances, veio o teu nesse Que pacote, legal, assim. nossa, eu fico feliz que ele tenha mandado E, e tenha possibilitado essa conversa tão bacana. e aí eu fui primeiro no seu aqui. Não sei por quê, mas eu gostei de ter ido também. Que legal. A gente pensou de você ler um trecho, talvez o começo do romance lá, para dar uma Uhum, ideia, uhum, assim, para quem não leu ainda, do tipo uhum. de trabalho de linguagem que você faz, no fim das contas, né? Legal. Vou ler sim, vou ler o início, porque aí Tá acho que bom. não compromete, não dá spoiler. O primeiro capítulo se chama 6. Ilana arranca um chumaço de grama, coloca na panelinha vermelha, despeja um pouco da água que está no pote de margarina, mexe com um graveto. Tá pronto o papá, nenê. Agora come. Fala com a boneca de olhos vidrados de azul, o rosto rabiscado de caneta, um tufo de cabelo amarelo, quase branco, saindo do alto da cabeça. A boneca não tem roupa nenhuma. Ainda assim não está pelada, porque não tem o que faz menina estar pelada. Ilana abre as perninhas de plástico e olha. Nenhum risco, nenhuma coisa escondida. Desce os shorts e a calcinha até a altura dos joelhos, abre as pernas que não são de plástico e olha. O risco e as coisas escondidas. Encosta o indicador em algo que lembra um botão. O corpo se retrai, em seguida ela ri, sem barulho. Toca de novo e dessa vez nem se contrai, só o riso que ninguém ouve. Escuta a voz da mãe na cozinha, sobe os shorts e a calcinha, a boneca ainda de pernas escancaradas, sem nada para mostrar, a comidinha de grama ao lado, nenê danada, nem comeu o papá. Leva o indicador no nariz e sente o cheiro do lugar que a mãe chama de lá. A mãe diz:
Lava direitinho lá. Tem que lavar bem lá para não cheirar. E sempre cheira, não importa o quanto o sabonete esfregue. E é bom esfregar lá. Sempre um cheiro de uma coisa que ela não sabe. A irmã tem o mesmo cheiro lá. E ela queria perguntar: Line, quando você passa sabonete lá, fica com cheiro de sabonete? Mistura o resto da água do pote de margarina na terra, enrola os brigadeiros de lama, pensa em fazer um bolo, uma festa para a filha que não tem lá. Maravilha. É isso que a gente estava falando, né? Dessa voz aí, desse indireto livre que entra, sai da personagem, esses Sim, diálogos que estão dentro do texto, assim, do né? Que vão texto, sim, acontecendo sem abrir sim, sim. travessão para o Que era um diálogo. receio que eu tinha do leitor ter essa dificuldade de identificar o diálogo, mas eu acho que na verdade eu e a literatura muitas vezes é assim, né, você cria um código de linguagem que o leitor rapidamente se adapta e entende, né, então Uhum, eu confiei que o leitor iria seguir comigo. deu certo. Que Maravilha. bom. Te agradeço demais. Então, indico o livro aí e até semana que vem com mais outro livro. Obrigado, Maria Fernanda. Foi ótimo. Obrigada, eu te agradeço muito, muito obrigada, Ricardo. Isso aí, gente. Até semana que vem.